telespectadores da TVC Bauru, sejam bem-vindos ao TVC Esporte desta segunda-feira. E hoje o programa é muito legal, nós vamos ter dois blocos. O primeiro deles a gente vai falar muito da BDA, Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. A gente estava devendo a visita do pessoal aqui e eu estou recebendo nesse primeiro bloco a Vitória Brison e o professor Emerson Martins. Nós vamos falar da participação dos atletas da BDA na seleção brasileira de polo aquático, seleção de base, que vai participar de competições importantes este ano, sul-americano, sub-18, sub-20, também tem o Mundial sub-20, atletas que começaram um projeto alguns anos atrás, já guindados a esse patamar. Então a gente vai destacar isso no primeiro bloco do programa. No segundo bloco, a gente vai estar recebendo o pessoal aqui do futsal, da Associação Atlética Filhos de Bauru, Associação Atlética FIB, que estreou na última sexta-feira na Copa Paulista de Futsal. E também, claro, vamos falar o que rolou de melhor no final de semana esportivo, com a vitória do basquete, com a derrota do vôlei, com a vitória do Noroeste. Tudo isso a gente vai evidenciar nessa primeira hora. Bom, mas começando então pela BDA, que, repito, vai ter aí 14 atletas participando dos treinamentos do Rio de Janeiro, já esta semana. Pessoal, antes de viajar, veio dar uma passadinha aqui. O professor Emerson Martins, inclusive, vai ser um dos coordenadores desses treinamentos, desse trabalho junto à seleção. Professor Emerson, é bacana a gente ver esse estágio, né, que está chegando aí a BDA, já servindo atletas para a seleção brasileira de polo aquático. Um abraço, seja bem-vindo. Obrigado. Não é a primeira vez, né, que a gente já está compondo a seleção brasileira com alguns atletas aí. É fruto de uma consequência, né, de um trabalho e da dedicação dos nossos atletas, porque o principal é isso, né, que eles se dedicam, eles se esforçam bastante, treinam forte aí. A rotina do atleta do polo aquático não é assim das mais leves, né? Tem que treinar forte, tem que treinar bastante. Eu acho que o atleta de alto rendimento, todo mundo não tem uma rotina fácil, não, né? Não, com certeza não. É que o polo aquático ele é um esporte num meio não natural, né? É dentro da água, tem contato físico, então acaba sendo intenso o treinamento. Mas da mesma maneira que ele é intenso, ele é prazeroso, né? Quem pratica o polo aquático gosta muito, fica apaixonado, aquela coisa. Bom, são 14 atletas que vão participar dos treinamentos, atletas aqui de Bauru. Os treinamentos vão acontecer lá no Rio de Janeiro. Trazer todo mundo aqui não vai caber no estúdio, é complicado. Então, a Vitória foi escolhida aqui para representar todos os convocados. E ela tem 17 anos. E a tua primeira convocação, Vitória, conta um pouquinho pra gente aí. Boa noite, prazer em tê-la também aqui no TVC Esporte. Boa noite, prazer é meu. É minha primeira seleção, com 7 anos de treinamento, é a minha primeira seleção, que é a minha categoria, e eu fiquei muito feliz de ter pegado. Então vamos lá, você falou, já são 7 anos de polo aquático. Como tudo começou? Como é que o polo aquático, que dia que o polo aquático surgiu na sua vida? Eu comecei primeiro na natação, foi minha iniciação, foi na natação. E depois eu parei de nadar e fui para um projeto que chama Casa da Criança, é aqui em Bauru. Era um projeto social na época? Isso. Aí eles levavam as crianças assim na Ípica lá, fazer natação, polo aquático. E uma professora me direcionou para as raias do polo aquático. Aí foi aí que tudo começou. Isso você tinha 10 anos de idade? Sim. Aí você se apaixonou de vez pelo polo aquático? Tô até hoje. Tá até hoje. Qual a sua posição? Eu sou marcadora de centro. Marcadora de centro. Pro pessoal lá em casa, vamos até explicar para os mais leigos, né? Quem está no dia a dia do polo aquático, e graças a Deus, hoje tem muita criança, tem muito jovem que está no dia a dia do polo aquático aqui na cidade de Bauru, mas para aqueles que não têm assim o contato com o esporte diariamente, vocês dois explicam para a gente quais são as posições, o que é mais fácil, o que é mais difícil. Bom, a primeira coisa que é fácil no polo aquático entender é que tem gol. Assim como o futebol, como o futebol de salão. Handball e tal. E
quem fizer mais gol ganha, tá? Só que ele é disputado dentro da água e com a bola. Então as posições têm, assim, no polo aquático, todo mundo tem que atacar, todo mundo tem que defender, porque você tá ali na água, é difícil ficar trocando muito a posição. É lógico, você que nem ela comentou, a Vitória, ela é uma marcadora de centro, é uma especificidade que ela tem, porque ela tem essa facilidade de marcar, então ela atua mais ali. Mas durante o jogo, alguns momentos ela tem que atuar como atacante, ela tem que movimentar a posição, e normalmente aí a gente tem as trocas, né, que faz para ajudar que ela chegue lá na posição de marcadora, né, que é uma coisa bem específica. Então tem as táticas e tudo, mas todo mundo ataca, todo mundo defende, é um pouquinho diferente do futebol, por exemplo, tem o zagueiro ficando atrás, né? Você fica marcando posição, na verdade você tem que ir e voltar, até por isso o desgaste é maior também, né? Exatamente, e até teve uma alteração agora na regra, né, que está sendo implementada mundialmente, que foi testada, que é o goleiro também pode atacar. Antes o goleiro não podia passar do meio do campo. Agora o goleiro também vai poder atacar. Lógico que é um risco, né? Que você pode, que a guarnição lá fica sem ninguém, né? E pode tomar um gol, mas tem mais uma inovação aí na regra. E você sempre jogou nessa posição? Não. Antes eu era centro, aí depois eu comecei a marcar o centro. Ah, você falou assim, na minha praia mais é marcar. De vez em quando eu ataco, mas eu gosto de marcar. E assim, como é que foi o início? Eu sempre faço esse tipo de pergunta, porque a gente chega a muitos lares e tem muitos pais, né, que acabam assistindo o programa, às vezes ficam pensando em colocar ou não o filho para praticar uma modalidade esportiva ou escolher a modalidade esportiva. Como é que foi seu caso? Você disse que vem do projeto social. Quais foram as suas dificuldades no começo de aprendizado de modalidade, mesmo de dia a dia? Teve momento que você pensou assim em desistir? Como é que foi a tua trajetória no começo? Foi bem difícil assim no começo pra mim, por questão de não saber nada, sabe? Tipo, eu comecei e eu não sabia nada e foi bem difícil pra mim aprender. Mas aí eu fui evoluindo bastante. Eu já pensei em desistir sim, por conta de viagens. Quando eu não ia em viagem nenhuma, eu revezava com as meninas. Aí tinha viagem que eu queria muito ir, tipo uma final de um paulista, por exemplo. Eu queria muito ir, eu não ia, ficava de fora. Foi bem difícil assim, mas hoje tá muito melhor. Legal que você perseverou, tá vendo? E agora chegou uma oportunidade não só de defender a BDA, como defender a seleção brasileira. Como é que você recebeu essa convocação? Eu não sabia da convocação, que a convocação tinha saído. Eu tinha até perguntado pro Emerson no treino que dia que ia sair, que horas, e ele falou que já era pra ter saído. Eu não liguei, né? Fiquei esperando. Aí meu namorado me ligou de noite falando que a convocação tinha saído e eu tava dentro da seleção. Que legal. E a família? Como é que é o apoio da família no dia a dia? O pessoal acompanha, dá aquela cobrada? Como é que é o dia a dia? O apoio é sensacional. A minha mãe me apoia muito. Acho que minha mãe é uma das que mais me apoia. Por dela me levar pra viajar, dela me trazer, me buscar, tudo. Ela tá sempre comigo. Toda vez eu chego falando do treino. Foi o melhor treino da sua vida, né? Eu falei, foi. E aí ela me apoia muito. Que legal. E eu acho que é um lado bacana, né, Emerson, para a gente apresentar um pouco também a BDA para as pessoas que estão nos assistindo, que é essa questão da participação da família. A própria estrutura da BDA tem essa preocupação, né, de estar sempre interagindo com os familiares, fazer com que a família acompanhe os festivais, né, sejam de polo aquático, de natação, desde a criança ali, a pequenininha, até a criança que hoje, o adolescente, né, o jovem hoje que já está com 14, 15, 16 anos. Essa integração acho que é fundamental até para que o atleta não desista, porque existem percalços no caminho. Isso daí é uma coisa muito legal, porque a gente acaba acompanhando bastante, né? E assim, hoje a BDA está muito grande, então a gente não consegue ver tudo o que acontece. Eu acabo vendo um pouco mais nesse sentido, né? Que a minha esposa, ela trabalha também no projeto como assistente social. Então, às vezes ela tem uns resultados muito legais, porque
tem muita criança que às vezes não chega no alto rendimento, mas ela tem não só a criança, mas a família tem muitas melhoras, né? Eu fiquei sabendo de um caso, inclusive, que teve família que o pai e a mãe voltou a fazer um curso profissionalizante. Isso, a gente tem muitas parcerias que a gente tem curso profissionalizante. E às vezes o pai da criança vê a criança entrando num ritmo bem e indo para frente, inspira os pais a quererem ir também. Inspira, às vezes, a querer estudar, que nem aconteceu, né? Até fruto de algumas parcerias que a gente tem. Isso daí é uma coisa assim que tem acontecido muito, não é pouco. São muitas famílias. Tem alguns alunos que não chegam a disputar campeonato, ser campeão nem nada, mas ele tem uma evolução pessoal grande e a família junto, mesmo não chegando que nem o nível da Vitória, por exemplo. Que legal. Ó, lembrando, nós estamos ao vivo no canal 13 da NET, no www.tvcbauru.com.br e também nós estamos através da live do Facebook. Você também pode nos assistir através do Facebook, essa entrevista no TVC Esporte de hoje, com a Vitória Brison e também com o Emerson Martins. Lembrando, eu vou até agradecer aqui a nossa querida Sheila, que é a assessora da BDA. Ela está passando para mim aqui a relação completa do pessoal convocado. Eduardo Sintra de Paula, Felipe Henrique Gomes Lacerda, Murilo Henrique Moreira de Souza, Pedro Henrique de Matos Zuiker e também a seleção feminina. Foram convocadas a Ana Júlia Ferreira Batista, a Débora Regina Silva, Isabela Mendes, Isabela Mendes Rodrigues de Souza, né? A Kelbia de Oliveira Rodrigues, Letícia Gomes dos Santos e Vitória Brison Silva, que é você, né? Sim. Fora esses aí, ainda tem mais 2 meninos e 2 meninas que compõem a seleção sub-20. Explica pra gente, professor, como é que vai ser o trabalho lá no Rio de Janeiro, o calendário de treinamentos e quando que vai acontecer a competição sul-americana? Bom, o treinamento é o seguinte, a gente está indo para o Rio de Janeiro logo de manhã, na quarta-feira, né? A gente sai amanhã para São Paulo, dorme, pega o avião de São Paulo para o Rio, chegando lá já vai direto para o treino. Tá? Aí vão ser treinos pela manhã e pelo final da tarde, na quarta, quinta, sexta e no sábado pela manhã. E aí a gente retorna. Então é um período bom aí que a gente vai poder treinar. A gente está realmente conseguindo melhorar essa questão dos treinamentos aí, porque teve algumas vezes a gente viajou sem treinar. A gente viajou direto, se juntou, Juntou e vamos que vamos. Mas isso daí foi em virtude de problemas aí que teve de ordem de organização, da CBDA, patrocínio, verba, mais por causa desse tipo de coisa. O que deu é juntar o grupo. E a gente está indo viajar no dia 7 de abril, e a gente retorna no dia 14. E aí o polo aquático vai ser em Iquique, né? Porque nesse sul-americano, natação vai ser numa cidade, polo aquático em outra cidade, saltos ornamentais em outra cidade, e o polo é Iquique. Legal. Deixa eu fazer aqui até, para o pessoal não ficar bravo comigo, tem o nome também dos atletas do Sub-20. A Kemily Ferreira Leão e a Mila Bruso, na seleção brasileira feminina, o Ítalo José Visacri e o Thiago Wesley dos Santos Ferreira na seleção masculina. Se eu errei o sobrenome de alguém, já peço desculpas, porque o pessoal fala, pô, esse apresentador nem acertar meu nome acerta, é complicado. É a tua primeira viagem internacional? Minha primeira. E aí? Tô nervosa, tô bem nervosa. Mas é uma sensação bacana, gostosa, né? Você imaginava não vou nem falar 7 anos atrás que você começou no polo aquático, uns 4, 5 anos atrás, que você chegaria a esse nível? Não, eu nunca pensei que eu ia chegar numa seleção brasileira. Nunca. Nem há 4, nem ano passado eu pensava nisso. Eu fui na pré-convocação, fui lá treinar só treinei, eu não imaginaria que eu ia. E qual que é a tua rotina no dia a dia? Conta pra gente. Além de você ser um atleta hoje, já posso dizer que é um atleta de alto rendimento, porque quem chega
a uma convocação de seleção brasileira não é brincadeira, né? Você tem que ter uma dedicação, você tem que ter um trabalho realmente específico. Como é que é a tua rotina de treinamento no dia a dia e como conciliar com as outras coisas também no dia a dia? É bem difícil, principalmente com os estudos, porque eu agora estou na faculdade, eu estou estudando de manhã, a minha faculdade é bem longe, então eu... Você está fazendo faculdade do quê? Desculpa a curiosidade. Biomedicina. Biomedicina. Que legal. Normalmente o atleta gosta de fazer educação física, né, professor? Bacana, biomedicina. Que legal. Aí da faculdade eu vou direto para a Hípica, que é onde a gente treina. A gente tem o almoço lá, a gente almoça. Aí eu fico lá, acho que da meio-dia até as 4 que começa o treino. Aí esse tempo a gente aproveita para estudar ou para descansar. Uhum. Aí às 4 começa o treino, que é física, academia. Aí termina umas 5 horas por aí, academia. Aí 5h30 a gente cai na água. Vamos para água. Vamos pra água. E aí são quanto tempo, quantas horas de treinamento na água? 2 horas. 2 horas. A gente sai às 7h30. Aí também vai pra casa e dorme. E o namorado, como é que fica nessa história? Ah, ele treina também. Ah, então tá em casa. Então tá tudo certo. Já Aí arrumou vai namorado que é semana. atleta também. Isso é bom. Então, dá, assim, mas é um desafio e tanto para você, né? Porque conciliar, e o que eu acho legal, né, professor, é esse incentivo que a BDA dá também, porque não basta, você ver, no caso da Vitória, ela já está fazendo um curso universitário, ela está fazendo uma faculdade de biomedicina, que é um curso pesado, né? Você tem que se dedicar, mas é aquela situação. É óbvio que o desejo de vocês é que a Vitória e outras atletas consigam ter grandes desempenhos no polo aquático, mas acima de tudo é também cuidar do futuro, porque a pessoa não vai ser atleta a vida inteira, né? Na verdade, isso daí é uma coisa muito importante, né? Tem que estudar. Por exemplo, a criança nova, ela que entra no projeto, ela tem que estar matriculada numa escola, senão ela não vai. Tudo bem que hoje em dia, no Brasil, isso daí já andou bem para frente, né? Tem muitas coisas aí que a criança tem que estar na escola, mas os treinos a gente tenta pensar de uma maneira que dê para elas estudarem, praticarem, os meninos também. A gente faz parceria com as escolas no sentido assim de trocar informação. Os atletas vão ter viagem, vamos adiantar a prova, vamos mudar, coisas do gênero. E muitos atletas, que nem o caso da Vitória, por exemplo, tem a bolsa pela própria BDA, a bolsa de estudos. E então a gente tem um total interesse aí, né? A ideia da BDA é que a pessoa evolua, né? Cada vez mais, né? Desde os mais novinhos até, no caso, que nem a Vitória, que já está lá no alto, mas ainda tem muita coisa pela frente para ela ainda. E é legal, né, Vitória? Porque também te dá tranquilidade. O fato de você ter a bolsa, né? Não sei se é o seu caso, mas você deve conhecer casos ali de amigos, de colegas, que principalmente quando chega essa idade, 16, 17, existe uma cobrança muito grande da família em relação ao futuro, né? Muitos acabam desistindo porque não tem exatamente esse tipo de incentivo de tranquilidade. É uma coisa que a gente sempre debate aqui, que o Bolsa Atleta ele precisava ser revisto no Brasil. Quem precisa de Bolsa Atleta é o caso da Vitória aqui, que está com 16, 17 anos, está começando um curso universitário. Então, para ela poder fazer uma faculdade com tranquilidade e continuar se dedicando à modalidade esportiva, é importante ter esse respaldo, porque a família cobra também, né? Sim. Eu imagino que, não sei se agora, mas anteriormente, a família chegou. E aí, Vitória, o que você vai fazer? Você vai continuar no esporte? Como é que é? Né? Vai ajudar em casa? Tem muito isso, né? Não sei se é o seu caso, mas você já deve ter vivenciado isso, né? Sim. É uma situação que acaba lidando no dia a dia, né, professor? É uma evolução natural, né? Cada um vai traçando o seu caminho, né? Tem o caso das meninas que têm bolsa, tem algumas que não têm bolsa e vão buscar algum trabalho. Esse ano a gente teve já caso de menina que optou por trabalhar para não treinar. Porque a família amanhã cobra, depois né? volta, porque as meninas são novas, né? Uhum. Tem ainda essa possibilidade. E
O legal, assim, o que eu vejo é a união delas, né? Tanto das meninas como dos meninos. Porque cada um vai fazer um curso, algum vai trabalhar, mas eles continuam fortes ali, amigos, uma amizade legal. Já teve gente que parou, já teve gente que retornou, então sempre junto, vai lá, assiste jogo, vem assistir o treino. Que legal. É legal isso daí. Muito bacana. Bom, já conhece alguma coisa dos adversários? O que você está projetando dessa competição? Eu conheço mais ou menos alguns times. Acho que a Argentina e Peru eu conheço mais, porque vieram uma temporada treinar com a gente aqui na BDA. Aí tem algumas que participaram do Sul-Americano, que teve aqui ano passado. Acho que eu conheço mais elas, assim. Você chegou a jogar o Sul-Americano ano passado? Não, eu era mais velha. Ah, tá. Você já tinha estourado a idade. O Sul-Americano ano passado foi sub-15, foi isso? Foi sub-16 e esse ano vai ter o PAN sub-17, que tá breve aí, deve estar saindo uma convocação também. A gente acredita que deve ter atletas da BDA, como teve no Sul-Americano aqui, né? Aliás, foi muito legal, né? Foi praticamente um evento que marcou a inauguração da arena, né? E foi muito bacana, foi muito bacana. Chegou lá ver? Infelizmente, eu acabei não indo. Então, a próxima você não perde. Não, eu vou com o maior prazer. Não, vou com o maior prazer. Quando que vai ser a próxima falando disso? Então, competição internacional assim, tem um ciclo, né? Que rola, América do Sul, América Central, América do Norte. Eu acho que a próxima pode ser no Brasil. Seria daqui a 2 anos o PAN que vai ser para nascidos em 2004, né? Que dá para o Brasil pleitear e aí a BDA pleitear. Mas está sempre tendo o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro aqui na Arena, que são eventos legais também. Com certeza. Tanto da categoria de base, masculino e feminino, brasileiro. Tem jogos da Liga Nacional Adulta também masculino, que são bons. A Liga Feminina Adulta, a gente, dependendo do calendário, pode ser que tenha jogo aqui em Bauru ou não. Aliás, estão me perguntando aqui, é a pergunta do Evaristo. Ele quer saber, dentro da organização, do projeto da BDA, quando que nós vamos ter... Aliás, já está, né? Eu vou até começar a responder, depois o Emerson vai completar. O ano passado, a BDA, com garotos ainda da base, já participou das competições adultas, das principais competições adultas de polo aquático. Mas como é que está exatamente esse ciclo e o que vocês projetam? Porque hoje o projeto da BDA, ele é um projeto fantástico e que começou lá atrás, com os garotos ali com 7, 8 anos, que hoje estão chegando aos seus 19, 20. Já dá para visualizar daqui 2, 3 anos a gente ter a BDA como uma equipe competindo de igual para igual com as principais forças do país no adulto. Eu sei que já compete na base, mas em termos de adulto. No adulto já consegue competir de igual para igual, porque no polo aquático a experiência no campeonato adulto conta muito. Só que a gente está chegando, a gente tem feito jogos duros, ganhou algumas partidas já nesse ano passado, e é uma tendência de estar chegando, porque hoje a gente tem um time adulto, mas é um time adulto novo. São os garotos praticamente do sub-20. São alguns do sub-20, com alguns garotos aí de 23, 24 anos, né, que foram os primeiros que começaram. E a tendência realmente para os próximos 2, 3 anos está cada hora chegando mais parelho nesses resultados. E aí o que define assim, se ganha ou não são detalhes do jogo, da partida. Claro. E uma coisa que uma intenção da BDA, né, tem sido, ser atletas todos da BDA. Né? Enquanto que muitas equipes às vezes faz aquela se a gente falar que o SESI, por exemplo, ele investe pesado, não só no polo aquático, o pessoal conhece mais o investimento que ele faz no voleibol, no basquete e tal. Ele também faz no polo aquático, mas é um investimento, é um projeto bacana, legal, mas é um projeto que contrata. O que eu acho bacana da BDA, que na verdade não está se preocupando aqui em ganhar nesse momento o Campeonato Paulista Brasileiro Adulto, mas sim formar uma equipe adulta que tem exatamente como matéria-prima o pessoal que começou lá atrás, da base, que começou exatamente nos projetos da BDA, né, professor? É isso mesmo, e
E vai crescendo, né? Porque hoje em todas as categorias, no masculino e no feminino, a gente compete com 2 equipes, né? A gente, desde o sub-14 até o sub-20, no sub-20 no masculino ainda não, mas é uma tendência de chegar até o sub-18, né? Sub-20 não, no feminino até o sub-20 a gente está competindo com 2 equipes. E 2 equipes competitivas. Por exemplo, no Sub-17 feminino ano passado, a gente foi campeão e vice no Paulista e foi campeão e terceiro na Copa Brasil e no Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, é uma coisa que está chegando. Aí, a nossa segunda equipe que compete como hípica no Paulista, por pouco não vai para uma final. Tanto no Brasileiro como no Paulista. Aí foi para disputar o terceiro e no finalzinho Quer do dizer, jogo, quase podemos ter uma final entre a BDA e a hípica. na categoria de base pode acontecer. A gente já teve, né, no feminino. No masculino, Que legal. tem possibilidades. Hoje, quais são, vamos colocar assim, os grandes rivais? Primeiro eu vou perguntar para a Vitória, qual adversário que você gosta de ganhar, assim, quando ganha, você tem aquela comemoração especial? SESI. O SESI é o principal rival. Sim. Além do SESI, professor, hoje, em termos nacionais, quais são as grandes referências, enfim, os trabalhos bem executados no polo aquático? Além da BDA, que é um projeto que a gente respeita e respeita muito. Não, realmente, no feminino também tem o Pinheiros, né? A Vitória está falando aí do SESI, mas já teve muito jogo duro aí com o Pinheiros, né? Finais que a gente teve aí, disputados, algumas que não ganhamos até, eu acho, mas nos últimos que a gente teve, a gente conseguiu até uma vitória. No adulto, o Pinheiros feminino ainda é mais forte, né? As meninas têm mais experiência, têm mais bagagem e tudo. Aí as equipes do Rio estão se fortalecendo bem, estão vindo forte. O Flamengo agora está começando a fazer um trabalho forte, tanto no feminino como no masculino. Tijuca está voltando bem. Eu acho que, no geral, é isso. O que acontece, o polo aquático cresceu assim. Todos os clubes, não aumentou o número de clubes que tem. Né? O que está acontecendo é que todos os clubes estão tendo todas as categorias, porque acontecia uma época assim. Numa categoria tinha 7 clubes, na outra categoria tinha 8 clubes, só que eram diferentes. Agora, cada hora mais, no Brasil, o pessoal está conseguindo ter em todos. Para quê? Para a hora que chegar no adulto, ter realmente ali, vamos dizer, 10, 12 clubes. Que hoje no adulto, no masculino, mais forte são umas 6 equipes, no feminino umas 4, 5 equipes. E a intenção é que aumente esse número de equipes lá no adulto, né, conseguir segurar essa garotada, porque, por exemplo, no campeonato sub-14 masculino tem 16 equipes, entendeu? Aí depois, quando chega no 16, diminui um pouquinho, tem 14, 12 equipes, mas isso daí é uma coisa que vem crescendo, e agora uma coisa que está dando uma retomada muito boa são os times do Norte e Nordeste começar a participar. Isso é muito importante, né? Para a massificação do esporte como um todo, tem que rolar isso. Deixa eu perguntar para minha voz da consciência, Josafá. A turminha do futsal tá aí já, Josafá? Sim, tudo certo. Então, beleza. Eu quero imensamente agradecer a presença de vocês. Espero que vocês voltem depois da competição. Se não for você, Vitória, porque eu também não quero atrapalhar que você perca a aula. Né? Depois não vai falar, o professor ficar bravo, elas perderam ontem a aula porque foram no programa lá aí tem que puxar a orelha aqui da TVC, do apresentador. Mas olha, boa sorte, que você consiga trazer aí, você e toda a equipe, consiga trazer um grande resultado pro polo aquático brasileiro. É a tua primeira participação em seleção? Sim. Primeira participação. Que seja a primeira de muitas, então. Boa sorte. Obrigada. Professor, obrigado também pela presença, parabéns pelo trabalho, transmito um abraço a todos os demais treinadores, desde aqueles que trabalham com as crianças em formação, até os treinadores da equipe de alto rendimento. Parabéns pelo projeto. Se tem um projeto que eu tiro o chapéu, não só aqui em Bauru, eu sempre digo isso, tinha que ser um modelo a ser seguido no país como modelo de política pública de esporte.
o projeto da BDA deveria ser seguido pela maneira com que é feito, pela seriedade, pelo profissionalismo, pela organização, pelo planejamento, e que vocês continuem seguindo essa toada. Espero que o senhor volte aqui para falar não só da seleção, mas também das competições da BDA. A gente vai estreitar, abrir mais esse espaço aí. E eu prometo que nas próximas competições eu vou lá prestigiar. Eu vou cobrar. E um abraço aí para todo o pessoal da BDA que está aí assistindo, acompanhando, para estar torcendo aí pela turma que vai estar jogando aí tanto na seleção, como você disse. E esse fim de semana a gente também tem um torneio Sub-14 aí, que a gente está indo aí com 3 equipes lá para Ribeirão Preto para jogar a Copa São Paulo. Que legal. Ó, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu já narro futebol, narro vôlei, basquete, futsal. Vou me aprimorar e vou narrar qualquer dia um jogo de polo aquático. Você pode acompanhar pelo Facebook. Eu sei que o pessoal faz. Porque o nosso narrador é muito bom. Então eu vou fazer. Você assiste lá. Eu vou fazer reportagem para ele lá. Por favor. Vou fazer reportagem com ele lá. Obrigado mais uma vez pela presença e muito sucesso. Tá bom, obrigado. No próximo bloco nós vamos estar recebendo aqui o Du, goleiro da Associação Atlética FIB, e também quem que veio com ele? Me ajude aí, Josafá. Bruno. O Bruno. O Du e o Bruno, os dois já estão aqui próximos aos nossos estúdios. Nós vamos falar do futsal da FIB que estreou sexta-feira na Copa Paulista de Futsal. Nós voltamos depois do intervalo. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Legal, estamos de volta aqui com o TVC Esporte, pela sua TVC, canal 13 da NET, www.tvcbauru.com.br, e também pela live do Facebook. Deixa eu mandar um abraço ao Miguelzinho, a Gabi, a Rafa, estão lá assistindo o programa, mas daqui a pouquinho é hora de dormir, hein? Só vão poder assistir agora a turminha aqui do futsal, mas já é hora de dormir, porque amanhã é dia de escola. É dia de aula. Estou recebendo aqui o Du e também o Bruno, os dois atletas da Associação Atlética FIB, que iniciou a sua trajetória na Copa Paulista de Futsal na última sexta-feira. Derrota para a equipe de Barueri por 3-1. Aí você vai falar assim, quem não viu um jogo, perdeu de novo. Mas espera aí, foi um bom jogo, foi um jogo equilibrado, onde a FIB jogou de igual para igual com uma equipe muito entrosada, uma equipe muito qualificada, que é a equipe de Barueri, e o terceiro gol só saiu no minuto final, quando a FIB já estava com o goleiro linha. Bom, o Bruno, é a tua primeira vinda aqui em Bauru, tá retornando? Fala um pouquinho da tua trajetória aí no futsal. Bom, é a primeira vez que eu tô vindo para Bauru. E eu comecei o futsal com 13 anos. 13 anos? No Clube Atlético Juventus de São Paulo. Então você é lá da Moca?
Eu moro na Zona Leste de São Paulo. É. Nasci lá em São Paulo e eu fiquei até os 15 anos no Juventus e depois eu fui para BB, também, que é lá de São Paulo. Sim, tradicionalíssimo. Isso. Bom, já temos algo em comum, nascemos na Zona Leste em São Paulo. E aí eu fiquei 6 anos lá, tanto o sub-20 como o principal. Aí eu tive a proposta daqui da FIB, eu me interessei, é um time bem competitivo e eu vim pra cá esse ano. É legal, às vezes é bom também você mudar um pouco de ares, não que a estrutura da BB não seja boa, aliás é extremamente competitiva, a BB é um time extremamente tradicional do futsal paulista, mas às vezes é bom também experimentar novas equipes, novos ares, interior de São Paulo. Como é que está a sua adaptação aqui a Bauru? É um pouco diferente da Zona Leste lá em São Paulo. É muito diferente, a adaptação assim até que foi rápida, né? O problema é ficar longe da família, mas com os companheiros, os treinos no dia a dia, a gente vai tirando de letra. Aqui é uma cidade relativamente grande, né? Uhum. E acaba tirando de letra. Eu, por enquanto, tô me adaptando muito bem à cidade. Legal. O pessoal que está em casa, que ainda não acompanhou o teu desempenho, qual que é a tua posição? Ala fixo. Você joga de fixo. Isso. O Du já é uma figurinha conhecida aqui da torcida bauruense, já teve uma primeira passagem, a segunda, depois daqui de Bauru, passou pela equipe da Intel, passou por algumas outras agremiações. Daqui a pouco eu vou até perguntar dessa experiência que ele teve lá na Intel. Mas aquela pergunta que não quer calar, o que levou você voltar para Bauru, Du? Prazer em tê-lo aqui no TVC Esporte. Primeiramente, boa noite. Projeto, né? Recebi o convite do alemão de estar retornando. E aqui é um lugar que a gente tem um carinho enorme, né? A gente viu, que nem você comentou, tive outra passagem, né? Em 2012, foi uma passagem ótima. Cara, já faz tempo, em 2012. Muito tempo. E de lá pra cá eu tô vendo que você casou, já tá com aliança. Muita coisa. Tá com filho já? Uma filha, 3 anos, a Isabelle. Muita coisa mudou, né? Desde então. E como foi uma passagem muito boa, né? Então nós queríamos reativar, reviver as memórias, né? As boas memórias que nós tivemos aqui de Bauru. E espero que, assim como deu tudo certo da outra vez, que possa dar dessa vez também. Só pra gente, o pessoal de casa que acompanhou a tua primeira passagem, recapitular. Da sua saída da FIB, da sua primeira saída para a volta agora, além da Intel, quais foram as equipes que você passou durante esse período? Eu tive uma passagem também muito vitoriosa pela BB, que o Bruno jogou, que foi no ano seguinte que eu saí da FIB, eu já recebi a proposta da BB, eu fui para lá. Na ocasião nós ganhamos a Liga Sudeste, fomos finalista da Liga Paulista, né? Na ocasião nós acabamos perdendo para o Corinthians, mas com 2 grandes jogos. E de lá para cá eu tive uma passagem, teve um projeto aqui em Bauru, né? Algo triste que nós não gostamos muito de comentar, que foi aquela equipe do São Caetano Bauru, Sim. aquela parceria que não deu certo, né? Tinha uma grande equipe, porém não deu certo. E foi uma pena, porque a montagem foi muito legal, né? Tinha muita gente boa para jogar naquele projeto e eu tenho absoluta certeza que se tivesse saído do papel, teria feito um papel muito brilhante naquela temporada. Sim, era uma grande equipe, né? Com grandes jogadores, a comissão técnica também de extrema qualidade. Infelizmente acabou não dando certo e então eu saí naquele ano, tive o contrato interrompido, né? Porque a equipe não existiu, né? Ela até teve um começo, porém não saiu do papel e eu acabei indo para Campinas, na equipe do Pulo do Gato, fiquei naquele ano ali e depois ali eu fui para a Intel, onde eu tive uma passagem lá por 2 anos, né? Uma passagem muito boa, muito vitoriosa também. Quando você passou pela Intel, o Falcão já tinha saído. Sim, o Falcão foi eu cheguei. Você chegou no ano depois que ele saiu. Exatamente. Ele foi para Sorocaba. Exatamente. Aí ele começou um projeto novo em Sorocaba. Aí eu cheguei no ano lá de 2015 e foi uma passagem bem vitoriosa também, né? Foi uma passagem bem vitoriosa, muito boa.
Nós fomos finalistas também ali de todos os campeonatos, ganhamos a Superliga, ganhamos a Copa Paulista. Então foram anos bons, assim, anos prazerosos de trabalhar. Bom, antes da gente falar especificamente do projeto FIB 2019, eu citei agora a pessoa do Falcão, e não falar de futsal sem falar do Falcão não tem como. A pergunta que eu faço para vocês dois: como é que vocês estão vendo o futsal agora sem o Falcão dentro de quadra? Porque, na verdade, não dá para não negar isso. O Falcão foi uma pessoa que dentro do futsal abriu portas para todos os atletas em termos de visibilidade, em termos até de valorização profissional. Como é que vocês estão vendo esse novo momento após o anúncio do Falcão de aposentadoria no final do ano passado? O esporte perde muito, né? Porque o cara é um gênio. Eu já joguei algumas vezes contra ele e o esporte perde muito. Mas como você disse, o nome Falcão é muito grande pro futsal, pro esporte. Então, querendo ou não, ele fora das quadras, eu tenho certeza que ele vai fazer grandes coisas ainda, continuar fazendo grandes coisas para o futsal. E é difícil. Todos nós sabemos, né, da importância que ele teve no nosso esporte e ele ainda tem, né? Porém, né, não pode parar, né? O esporte tem que continuar, né? É uma figura importante. E que legal que o projeto Sorocaba continua sem o Falcão agora jogando, mas com certeza ele deve estar auxiliando. Aliás, tem uma historinha rápida, muita gente não sabe, mas quase o Falcão montou o projeto aqui em Bauru. Quando ele foi montar, ele saiu da Intel e montou o projeto Sorocaba, o Falcão tinha até o desejo de montar o projeto em Bauru. Mas o que pegou na época foi o fato de Bauru não ter um grande ginásio, né? Esse é o nosso grande problema até hoje. Então, aí ele conseguiu ainda alguns patrocinadores lá de Sorocaba, com a promessa de que Sorocaba construiria uma arena, como de fato acabou construindo, né? Foi entregue alguns anos atrás, mas existiu essa possibilidade. Muita gente em Bauru não sabe disso, mas o Falcão chegou a flertar a possibilidade de montar um projeto de futsal aqui. Infelizmente não aconteceu. Sim, nós ouvimos falar sobre essa iniciativa dele, que a princípio ele tinha esse desejo de montar a equipe aqui. E assim, a cidade aqui nós sabemos, né, da qualidade que tem a cidade, é uma cidade muito boa, uma cidade extremamente receptiva. Seria muito legal, assim, né, um projeto desse patamar, dessa envergadura, seria muito legal para Bauru, né? Infelizmente, gente, aí cabe uma questão, né, não vou nem colocar os atletas aqui, não vou expô-los, eu mesmo falo isso aqui. A gente não tem a devida política esportiva, né? Estamos aí no aguardo de uma arena que o SESI vai construir, e cujas obras eu estou vendo lá, tá só no tapume, anda meio parada. Já não acredito na conclusão do prazo para o final desse ano. Nós já estamos em março e nada foi levantado ainda. Então, não sei, né? Até o pessoal do SESI fica à vontade aí para se manifestar do andamento das obras, mas eu honestamente não acredito que até o final do ano a arena multiuso para 5.000 pessoas esteja pronta aqui em Bauru. A gente vai continuar convivendo com a panela de pressão, que é a casa do vôlei e do basquete, e o Duduzão, que é a casa do futsal aqui na nossa cidade. Bom, projeto 2019, o que te levou a encarar esse desafio aqui? O que mais te seduziu para vestir a camisa da Laranja Mecânica esse ano? Como eu recebi a proposta do alemão, treinador, mesclar a juventude com jogadores experientes. E os jogadores também que vieram para cá, como o Du, o Rubinho, o Cleitinho, são jogadores já renomados no meio do futsal. Eu praticamente estou começando a minha vida agora no futsal, assim, adulto, né? Você está com quantos anos? Eu estou com 24. 24. E foi isso, né? E é muito bom você vir para cá e ter o Du, o Rubinho, que ganharam tudo que praticamente disputaram,
E foi isso que me trouxe para cá. E eu quero também aparecer no cenário do futsal, quero ter oportunidades. E foi isso. Você citou os nomes aí, do seu, do Dudu, do Rubinho, do Cleitinho. E fazendo o jogo na sexta-feira lá em Barueri, eu confesso para vocês que eu fiquei surpreso positivamente. Vou ser muito sincero aqui, eu estava até receoso em relação ao desempenho da temporada, até porque não é segredo para ninguém, existiu até a possibilidade da FIB ficar fora esse ano, né? Há 2 meses atrás essa possibilidade era muito grande, felizmente a diretoria optou em disputar essa temporada, e eu confesso que eu fiquei... muita gente analisa o resultado, eu estou analisando o jogo que eu vi na sexta-feira. O time jogou de igual para igual com um adversário que pode não ser um time extremamente experiente, é um time até jovem, mas extremamente entrosado. Quem está no dia a dia do futsal sabe que o Grêmio Barueri vem fazendo um bom trabalho já há alguns anos e tem uma equipe entrosada. Sem contar que a arbitragem, isso não é choro de perdedor, mas a arbitragem foi muito fraca sexta-feira. Uma arbitragem inexperiente que em alguns lances capitais não conseguiu conduzir legal a partida. Mas isso não é desculpa para a derrota. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a impressão que a equipe me passou do jogo de estreia foi uma impressão positiva. Apesar da derrota, é um time que mostra potencial, tem um quinteto inicial extremamente experiente, de qualidade, para juntar com uma garotada que está também buscando o seu espaço no futsal. Acho que a leitura é mais ou menos essa, né, Edu? Barueri já é uma equipe que já vem com um entrosamento muito grande, né? É uma equipe que, como você citou, já são 3, 4 anos ali que muda uma peça ou outra. Então, assim, eles já têm um trabalho, né? Uma sequência. E a gente está só começando, né? Infelizmente, né? Acabamos nos apresentando um pouco tarde. Então, isso acaba acarretando, né, no desempenho da equipe em questão de montagem, né? Porque com pouco tempo você tem que acelerar alguns processos. E com isso você acaba pulando etapa, então você não tem uma equipe homogênea. Mas é como você citou ali, mesmo nessas condições, né, nós conseguimos fazer um jogo de igual para igual. Perdemos em detalhes, né, que são coisas ali de começo de temporada, às vezes é um piquezinho que o atleta não consegue dar porque se apresentou um pouco mais tarde, então não está na condição física ideal. A questão daquele entrosamento com o companheiro, né, de saber onde o companheiro vai estar, da maneira que o companheiro gosta de receber um passe. Então, assim, essas coisas elas acabaram atrapalhando um pouco, né, na questão da gente sair com um resultado melhor. Mas, independente dessas questões, eu creio que você estava lá, eu creio que a gente assim, merecia uma melhor sorte, né, ter saído com um resultado um pouco melhor, porque acho que a equipe foi aguerrida, foi competitiva, a gente competiu do começo ao fim, não desistimos do jogo em nenhum momento, faltou um pouco caprichar ali na questão do último passe, né, pra gente concluir em gol, né, fazer mais gols. Mas assim, pela estreia, da maneira que foi, eu creio assim que a equipe vai evoluir, eu creio que ainda nós vamos fazer uma campanha boa, ou semelhante ou melhor como aquela de 2012, que eu creio que foi ali uma das melhores. Foi um grande momento, com certeza. Aliás, convidar o pessoal, sexta-feira, 8h15 da noite, o primeiro jogo em casa, contra o Ioca esse ano que fez uma parceria com a Prefeitura de Lorena, me parece que inclusive vai jogar em Lorena, que é do lado ali de Guaratinguetá, é um adversário tradicional. Então, FIB Bauru e Ioca, você que gosta de futsal, entrada franca, sexta-feira, no Duduzão, 8h15. Já fica aqui o convite para você que gosta de futsal, vai lá prestigiar a rapaziada. Deixa eu aproveitar a presença de vocês aqui, é claro que vocês são atletas, estão preocupados com o rendimento, mas hoje, eu não vou dizer que existe uma briga política no futsal paulista, mas houve uma divisão entre liga e federação. Tanto é que agora nós temos nesse primeiro semestre a Copa Paulista
e também o campeonato organizado pela Federação Paulista de Futsal, onde inclusive algumas outras equipes, o caso da ABB, o caso do Corinthians, do São José estão disputando, a Intel optou em disputar a liga. Como é que vocês estão vendo essa queda de braço política entre os dirigentes da federação e da liga, no caso? Quem perde com isso é o futsal, né? Tendo essa divisão, enfraquece os dois lados, né? Tanto da federação como da liga, né? Quem organizava as questões de transferências de atletas, fazer todo esse trâmite era a Federação Paulista. Aí ela se desvinculou com a Liga Paulista e acabou tendo essa divisão, né? São equipes do outro lado, né? Que nem agora nessa Copa Paulista, nesse primeiro momento não entrou o Corinthians e o Magnus, né? Que seria a equipe do Falcão. E então assim, acaba enfraquecendo os dois campeonatos, né? Creio eu. Porque a Copa Paulista é um campeonato muito competitivo, né? Com todas as equipes franqueadas da Liga Paulista. Então se torna um campeonato muito forte. Mas com a saída dessas outras equipes que optaram por estar jogando o Campeonato Paulista, acaba tendo uma divisão, né? São equipes do lado da federação com equipes do lado da liga. Então, quem perde é o espetáculo, né? Eu já percebi na questão arbitragem, né? Quer dizer, a maioria dos árbitros optou em ficar na federação e agora a liga, até por uma situação emergencial, está tendo que renovar o quadro de arbitragem, só que aí você não tem árbitros suficientemente experientes. E a gente já sentiu a dificuldade, a inexperiência no primeiro jogo na sexta-feira. Sim, tem essa questão da arbitragem também, né? Os árbitros que geralmente sempre apitavam os nossos jogos, eles acabaram ficando lá na federação. E então a gente sabe, né, que uma arbitragem experiente ela conduz melhor a partida. E infelizmente no jogo passado nós tivemos árbitros novos, né? Em alguns momentos apitaram bem, corretamente, só que em outros momentos deixaram a desejar um pouco. Mas é a falta da experiência, de jogos. E você tem o outro lado da moeda também. Vão acabar adquirindo casca, experiência, e é uma possibilidade de você também renovar a arbitragem. Tem o lado bom e o lado ruim, como tudo na vida, né? Tem sempre o lado bom e o lado ruim. Então, tomara que realmente isso aconteça e a gente possa ter uma renovação também em termos de arbitragem, no próprio futsal. Bem ou mal, novas equipes estão se apresentando nessa temporada, que nem Botucatu agora filiou-se à Liga Paulista. Você tem o caso de Marília e Araçatuba, que estão no campeonato da federação. São novos projetos e eu acho que isso é importante também para vocês que jogam futsal, ter mais espaço, mais emprego também, né? Sem dúvida. É bem melhor ter bastante equipe para disputar os campeonatos. Só que como o Du falou, quem perde nessa divisão é o futsal, é o espetáculo. Até uma dúvida que eu tenho, no segundo semestre existe alguma possibilidade dessas equipes que estão jogando lá jogarem a Liga Futsal, o campeonato estadual? O que ficou acordado? Sim. No segundo semestre, que assim, o ano passado era o inverso, era a Liga Paulista no primeiro semestre. Isso, e a Copa Paulista no segundo. Esse ano eles inverteram. Eles inverteram para não coincidir com esse Paulistão que a federação organizou. Então, com isso, as equipes que jogaram o Paulistão tendem a entrar na Liga Paulista e isso fazer o campeonato forte, que é a Liga Paulista, né? Que vem sendo aí, nos últimos anos, o estadual mais forte do país. Que é legal, que é muito legal. Como a gente está chegando quase ao final aqui, a gente tem percebido também, agora falar um pouquinho de cenário nacional, vocês já jogaram por equipes que já entraram nesse universo, como é que vocês estão vendo a evolução do futsal e o crescimento, por exemplo, o Paraná, até 2-3 anos atrás, tinha algumas equipes, mas não era tão forte. O ano passado, a equipe do Pato praticamente dominou todas as competições. Antigamente se falava muito, né? O futsal estava centralizado ali Rio Grande do Sul, um pouco Santa Catarina, um pouco São Paulo, e agora o Paraná também entrou nesse espaço.
Como é que vocês estão vendo o futsal no Brasil? O futsal ele tem se espalhado bastante, né? O esporte, nós sabemos que é o esporte mais praticado no mundo, né? Então, eu tive a oportunidade de jogar o ano passado no Rio Grande do Sul, no primeiro semestre. E Você jogou em qual equipe lá? a ZIF. Na ZIF. Então, assim, o lado sul do país, ele leva o futsal... Eu acho que é dado a mesma importância, como é dado ao futebol de campo. Exato. Isso Né? O mesmo. futebol de campo aqui no estado de São Paulo é o carro-chefe. Em algumas cidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo Paraná, o futsal é o carro-chefe. A Exatamente. cidade abraça o futsal. Exatamente, é esse o ponto, né? O pessoal encara com profissionalismo mesmo o futsal. Lá você vê torcidas organizadas, como no futebol de campo, essa questão da imprensa, de coletivas pós-jogo. Então, assim, aí com isso eles se fortaleceram lá. E eles se fortalecendo lá, eles conseguem levar jogadores aqui. Porque nós sabemos que aqui em São Paulo, eu creio que assim, tem os jogadores mais técnicos, né? E como o futsal lá se fortaleceu essa questão econômica, então eles conseguem tirar jogadores daqui e levarem para lá. E com isso eles estão ganhando todos nos últimos anos aí, se você analisar, foi o Joinville campeão, o ano passado o Pato, né? Em 2015 O Atlântico Erechim está sempre chegando em final, a CBF ganhou Libertadores. Ganhou a Liga, a CBF ganhou em 2015, inclusive a final contra nós, né? Aquela oportunidade, eu tive a oportunidade de estar jogando aquela final da Liga. Então, assim, o futsal não só no sul do país, não só ali no Rio Grande do Sul, né, como Santa Catarina e Paraná, se fortaleceu muito. E com isso aumenta o nível de competitividade e quem ganha é o esporte. Com toda certeza. Falar em esporte, o esporte está bem movimentado aqui na nossa cidade. Olha só a agenda. Amanhã, terça-feira, 8 da noite, tem o Bauru Basquete jogando contra o Mogi. É a última rodada da fase de classificação do NBB. Bauru buscando melhorar o seu posicionamento, pode ser até o sexto. Amanhã também tem o vôlei feminino, SESI Vôlei Bauru joga às 9h30 contra o Sesc Rio de Janeiro, o time do Bernardinho, lá no Tijuca, no Rio de Janeiro. Vale vaga para a semifinal, se vencer é um resultado inédito para o voleibol feminino da cidade. Na sexta-feira tem o futsal da Laranja Mecânica, Associação Atlética FIB, jogando contra o Ioca. E no domingo tem o Noroeste enfrentando a equipe do Monte Azul. O Noroeste classificado, venceu no último minuto a equipe do Grêmio Osasco no sábado por 2-1, golaço do menino Pedro, e agora enfrenta o Monte Azul. E atenção, o Noroeste precisa ficar atento a uma questão aí que tá rolando nos bastidores. Pode acontecer aí, não diria uma fusão, mas uma junção entre Red Bull e Bragantino, e conforme for, pode até se abrir um precedente, caso o Red Bull ano que vem jogue juntamente com o Bragantino, abre uma vaga na Série A1 e, consequentemente, ao invés de subir 2, sobem 3 dá 2 para 1 e, consequentemente, 3 equipes dá 3 para 2. Então a gente pode ser beneficiado nessa celeuma toda aí do Red Bull, que fez uma proposta de 100 milhões para adquirir o Bragantino, e o investimento inicial para jogar a Série B do Brasileiro de 50 milhões. É muita grana, hein, amigo? É muito dinheiro. O pessoal que dá asas aí está querendo realmente entrar com tudo agora no futebol brasileiro, porque o objetivo deles é jogar o Brasileirão, e o Bragantino seria a maneira mais fácil, porque já está na Série B do Brasileiro. Bruno, obrigado pela sua presença. Boa sorte aí nessa sua empreitada aqui em Bauru, e que você possa voltar mais vezes aqui para falar de futsal. Obrigado pela participação aí do programa, oportunidade de falar sobre o esporte, e espero voltar outras vezes aqui também. Legal. Aproveita para convocar o torcedor aí sexta-feira. Como ele falou, sexta-feira temos um jogo importantíssimo contra o Ioca, às 8h15, no Duduzão. Espero todos lá. Legal. E aí, Du, obrigado pela presença. Bom vê-lo novamente aqui na cidade de Sem Limites. E continue com aquelas defesas milagrosas de antigamente. Aliás, sexta já fez uma milagrosa lá. Agradeço a oportunidade, Rafael.
É sempre um prazer estar conversando com você, um cara que sempre acompanhou a gente, né? Sempre deu essa voz pra gente, né? Do futsal. E isso é muito importante para nós, pode ter certeza. E espero que a gente consiga fazer um grande ano e voltar aqui e contar coisas boas, né, sobre o futsal também. Com certeza, a nossa torcida também. Um abraço a toda a diretoria da FIB Bauru Futsal. Um abraço aí ao Neto, ao nosso querido Nivaldo Lima, o Elton, o alemão, treinador, que é uma pessoa muito séria no futsal. Às vezes ele não é valorizado aqui em Bauru. Infelizmente, isso é uma coisa do brasileiro. O brasileiro não valoriza o prata da casa, né? O prata da casa é sempre o cara de fora é melhor. O Everton não é devidamente, o alemão não é devidamente valorizado em Bauru. Você vai em outros lugares, o que os caras respeitam o alemão no futsal é um negócio que aqui em Bauru ele deveria ser um pouco mais respeitado. Semana que vem a gente está de volta para falar mais do esporte bauruense. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue nos acompanhando aí às segundas-feiras às 10 da noite e também nos nossos horários alternativos aqui da TVC, a TV cada vez mais perto de você.